Olá, meus irmãos e amigos. É uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos aqui mais uma vez com a nossa mesa de explanação bíblica, realizado pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, com o objetivo de estarmos anunciando a palavra de Deus, levando esse evangelho que transforma vidas. E hoje nós temos o privilégio de ter aqui na nossa mesa o pastor Edson Borges, que é o pastor titular da nossa igreja, da PIPP, juntamente com o pastor Wilson Martins, pastor lá da nossa igreja lá de Pirapozinho. E hoje então estaremos refletindo um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre a lição de escola bíblica, que foi estudada no domingo passado, que tem como título O Reino de Israel, ou do Norte, Samaria, de Jeroboão II a Oséias. Esse é o título, então, da nossa reflexão de hoje. E esta lição ela está baseada no texto áureo de 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 17, do versículo 13 ao versículo 14, que diz assim, nós vamos ler o texto. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus eterno, pedindo a Ele orientação e sabedoria, então, para o estudo e a reflexão da palavra de Deus neste momento. Nós vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, por mais este momento tão precioso nas nossas vidas, onde aqui nós nos debruçamos na Tua palavra para estarmos estudando, refletindo sobre tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Obrigado, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido e tem nos fortalecido através da Tua bendita palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Seja conosco aqui, neste momento, onde nós iremos estudar a Tua palavra. Seja com os nossos pastores, dê a eles sempre sabedoria, entendimento, vindo dos altos céus, para que eles possam estar assim, falando de Ti, esclarecendo as nossas dúvidas e os nossos questionamentos, ó Pai. Muito obrigado, Pai querido. Esta é a minha oração que eu faço, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos e amigos, Aqui estamos mais uma vez, em estudo desta série, sobre a monarquia em Israel. E hoje estaremos concluindo, então, a história do reino de Israel. E observamos que a família de Jeú continuava no trono, agora com Jeroboão II, que reinou durante 41 anos. Então nós vamos estar refletindo então a respeito desse reinado, aliás, desses reinados, que foram vários os reis, que reinaram aqui. Mas nós vamos focar então o estudo hoje sobre Jeroboão e Oséias. Então, o pastor Wilson então vai estar fazendo a sua primeira consideração sobre o estudo de hoje, e logo em seguida o pastor Edson também estará fazendo a sua consideração. Pastor. Boa noite, pastor Edson, irmão Oscar, e você que nos acompanha nesta noite e vai nos acompanhar, você possa ser edificado pela palavra do Senhor. Como o irmão Oscar falou, essa lição ela vai tratar aí do reino de Israel, ou do norte, Samaria, e nós veremos aí de Jeroboão a Oséias, e veremos que em Oséias acaba-se o reino ali do norte.
Mas a lição apresenta os reinos desde Jeroboão até o último rei Oséias, que caiu por volta aí de 722 antes de Cristo, diante dos assírios como um justo juízo de Deus. Mas antes de Jeroboão houve 3 reis: Jeú, que foi levantado por Deus para dar fim aos descendentes de Acabe e o culto a Baal, como nós vimos na lição anterior. Depois de Jeú reinou Jeoacás, depois de Jeoacás reinou Jeoás, e aí entra o filho dele, Jeroboão II, em uma época de falso progresso, né, que fez com que o rei se sentisse aí seguro. O autor da lição ainda diz assim: trouxe realmente muita prosperidade, Jeroboão II, financeira, nunca vista em Israel, mas havia muita desigualdade social no meio do povo. E aí lá em 2 Reis 14, 26 diz assim: porque o Senhor viu como os sofrimentos de Israel era severo, tanto para o escravo quanto para o livre, e não havia ninguém que socorresse Israel. Né? E aí o autor complementa: depois desse contexto aparece o profeta Jonas para exortar o povo. Né? E aí até tem uma implicação aqui bastante relevante para nós, que o autor coloca, que nós precisamos ser a boca de Deus para a nação. Fomos levantados para sair dos nossos lugares e anunciar a palavra em todo o mundo. Eu creio, viu, irmão Oscar e pastor Edson, isso é muito interessante para nós, como igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos proclamar a palavra do Senhor, proclamar a verdade do Senhor. E muitas vezes a verdade do Senhor, muitas vezes não, todas as vezes, vai mostrar os erros deste mundo. Então nós devemos falar sem temor. E aqui nós vemos que os profetas, como nós lemos no texto áureo, os profetas falaram, e o povo, mesmo assim, os reis não ouviram. Essa lição, como as anteriores, mostra que o mal não se afastou deste reino rebelde, fundamentado na idolatria e impiedade. Por isso ele chegou ao seu justo e necessário fim com a punição divina. E quando nós olhamos esse texto que deixa aqui 2 Reis 17, aí do versículo 23, em diante, tem um texto aqui, Jeroboão assume, e no 24 diz assim: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Então ele continuou fazendo as coisas erradas e vivendo uma vida que desagradava ao Senhor. Jeroboão foi o 13º rei de Israel. Depois de Jeroboão, que caracteriza essa falsa prosperidade de bens materiais, mas era pobre espiritualmente. Então, meus irmãos, uma coisa que nós temos aí que sempre estar levando em conta, ainda mais no mundo que nós vivemos, porque muitas vezes nós vemos aí, irmãos, pessoas dizendo que nossa igreja é próspera, tem muito dinheiro, tem isso, olha o nosso pastor. Então aqui nós vemos que era uma nação rica, uma nação que conquistou muitos lugares aí, tinha aí uma liderança forte, mas Oséias, quando levanta o profeta Oséias, ele mostra aí que as condições dos líderes corruptos, vida familiar instável, imoralidade generalizada, ódio entre as classes e pobreza, muita pobreza. Em Israel havia uma religião depravada, apesar da aparência exterior e da observação dos rituais. Israel estava vivendo seu período mais indigno, com idolatria, banditismo, prostituição e hipocrisia. Ali o autor diz que um dos autores diz que os ídolos ou amantes de Israel foram Baal, o deus da chuva, tempestade e fertilidade, e Mote, o deus da esterilidade, e Morte, que era seu rival eterno. A depravação era tão grande que o povo de Israel fizeram o que Deus condenou, sacrificou aí crianças a Baal para poder ter prosperidade. O fim disso, como nós vemos na palavra do Senhor, estava aí por vir por causa do pecado. Oséias denunciou Israel,
a falsa prosperidade, né, o consumismo compulsivo, a falta de conhecimento da Escritura, raiz de todos os males, orgulho e soberba nacional, instabilidade religiosa, o mundanismo evidente, corrupção moral, pecado e rebeldia, apostasia, o abandonar de Deus e a idolatria. Parece que nós estamos vivendo hoje, né? Olha, tem tudo, a gente vê muitas seitas dizendo que são igrejas que vivem essa característica aqui, enganando o povo, né? E algo interessante desse tempo, né, que nós vemos era o cobrar os impostos, né, para poder viver essa vida desregrada daqueles homens que estavam à frente. Além de Jeroboão, aí o autor traz aqui como tema: quando o pecado vira rotina, o caos é instaurado. 2 6, de 15 a 8, vai apresentar aí mais uns 6 reis, são 6 reis que assumem, e aí o pecado aqui se torna algo muito comum, né? Muito comum, que além do pecado da idolatria, vai ter o pecado pelo poder e do homicídio, né? Logo depois de Jeroboão, assume ali Zacarias, né? Zacarias era filho de Jeroboão II, reinou 6 meses, diz o texto bíblico, e foi um rei péssimo. E lá em 15:9 diz: ele fez o que era mal diante do Senhor, como seus pais haviam feito. Nunca deixou os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, fizera Israel cometer. Zacarias seguiu a corrente do mal, sendo um rei mau. Ele reinou apenas 6 meses, pois foi assassinado, e que sua morte acabou a dinastia de Jeú, como o Senhor anunciara, né? Quando o Senhor fala, se cumpre. Salum se repete o método de sucessão diabólico em Israel, por meio da conspiração, ao ele dar morte ao rei Zacarias para poder reinar em seu lugar. Mas interessante, né, pastor Edson, irmão Oscar? Salum reina um mês, né? Mas mesmo assim, o texto é enfático que ele foi mau, foi ruim, viveu em pecado. Ele mata aí, com ele começa essa conspiração, ele mata Zacarias, depois ele reina só um mês. Aí Menahem também conspira contra ele, mata ele para reinar em seu lugar, o que mostra novamente a ambição. E nós não temos hoje, aí nessas pseudo-denominações, que dizem aí, morte. Mas a gente vê escândalos aí hoje. No nosso tempo tem 2, 3 denominações grandes que estão se acabando por causa do poder, né? A ambição pelo poder, né? Que, como a Bíblia diz, que é inaugurada aí por Jeroboão, né? Depois de Manaém vem Pecaías, né? E esse também não foi diferente dos outros, e também foi mau, seguindo a idolatria de Jeroboão, e comprou a proteção do rei da Síria para não ser atacado. Como o que eu estava até comentando, pastor Edson, com o irmão Oscar aqui, a gente olha quando Deus fala lá para Samuel: olha, Samuel, esse povo está todo errado, escolher um rei, eu sou o rei deles. A gente olha aqui, né? Um rei que não tinha a direção do Senhor e achou que poderia comprar ali a proteção de outro rei e ia ficar tudo bem, né? Humaniza tudo, esquece-se de Deus, né? E aí Pecaías vem, também foi um rei mau, assume depois de Manaém, né? E ele, como Manaém conspirou contra Salom para reinar no lugar, assim depois Peca conspirou contra Pecaías, filho de Manaém, para reinar em seu lugar, né? Assim matou, e com isso vemos que o grande pecado da conspiração não se afastou do reino de Israel. E Pecas também foi um rei mau. Não teve rei bom aqui, né, pastor? Não teve, só cara mau. Aí Oséias conspira contra ele e o matou para reinar, né? Assim nós vemos nesse reino das trevas, do pecado, reinava o coração de seus reis ambiciosos e perversos, né? E assim eles colhiam o que plantavam. Interessante, né?
Começou, mata aqui, mata ali, aí o pai assume, o filho assume, não mata o pai, mas depois o outro vai e mata ele. Só homens maus. E o que nós vemos para passar, pastor Edson, né, como o autor destaca aqui, é que o mundo está virado de cabeça para baixo, o mundo está em guerra, a política está em caos, as relações internacionais confusas. Com tudo isso acontecendo, a meu ver, o mundo tem feito tudo aquilo que é mal diante do Senhor. E cabe a nós, como Igreja Santa, fazer o que é certo diante do Senhor. Que Deus nos abençoe, pastor, como igreja, possamos fazer o que é certo diante do Senhor. Boa noite, meus irmãos, internautas que nos acompanham nessa hora tão especial, quando a nossa igreja tem aqui esse momento de estudar a palavra de Deus, hoje com a mediação do nosso diácono Oscar Soares Pereira, e aqui no contraponto, né, fazendo contraponto com o pastor Wilson Pereira Martins, que já fez excelente explanação, e agora eu vou para Oséias e o desmoronamento de Israel, né? Então Oséias é o último rei de Israel. Então, de 19 reis, ele é o último rei, e por 9 anos reinou, né? E como o pastor Wilson já acabou de relatar, há uma série de... O reino do norte, quando se separou de Judá, Deus separou, deu a Jeroboão 10 tribos. Jeroboão, com medo que o povo fosse adorar em Jerusalém, estabeleceu adoração ao bezerro, que ele esteve no Egito. Os egípcios adoravam todo tipo de animal, e o bezerro era o boi era um dos animais sagrados. Então ele põe um bezerro lá em Dan, outro em Betel, para o povo adorar, e não ia a Jerusalém. Esse é o pecado. Além de adorar Baal, eles adoravam também a Baal, né? Como o reino do sul também, depois veremos, que adorava a Baal. E aí, Jeroboão foi tão mal, mas tão mal, que aquele bebezinho que já vimos aqui numa outra mesa, que vai morrer, né? Ele manda a esposa até lá, a casa de Aías, o profeta, né, pastor Oscar? E Aías já não enxergava mais, mas Deus havia revelado que era ela. Diz: olha, dos descendentes de Jeroboão, só esse vai ser sepultado. Só esse foi digno de ser sepultado. A criança vai morrer, né? E aí, o descendente dele também morreu imediatamente por Deus, e todos os seus descendentes morreram de forma perversa, né? Vem Baasa, mesmo juízo, ninguém vai ser sepultado. Vem Zinri, que reina uma semana, e agora vem o G1, capitão de tropa, que era um militar, né? Seu colega aí no passado, um capitão de tropa, e que acabou com a adoração a Baal em Israel, acabou. Só que ele manteve a adoração aos bezerros. E depois Baal volta de novo, né? Como ele foi um rei que eliminou muito da idolatria em Israel, Deus falou: olha, você vai ter descendente até a 4ª geração. E realmente, Jeoacás, Jeoás, que é do tempo de Eliseu, né? Jeroboão II, 40 anos de governo, 41 anos de governo próspero. Nesse tempo Deus levanta o profeta Amós, que chama as mulheres lá ricas de vacas de Bazã, porque vaca hoje para nós é um termo depreciativo, mas naquele tempo vaca era uma mulher muito, muito poderosa, muito rica, muito importante. Interessante que no castelhano tem gente com esse sobrenome vaca aí, né? Oxe. Então, para nós, vaca aqui tem um sentido depreciativo, mas para eles era. Então, mulheres muito importantes, vacas de Bazã, né? Então, Amós pregou contra toda aquela maldade, né? Toda aquela maldade, né? Do profeta Amós, né? E não aproveitaram aquele tempo que Deus estava dando de prosperidade para se voltar para Deus, como muita gente hoje, né? Está ganhando bem, está se dando bem, comer, beber, assar carne, viajar. Deus não tem um tempo para Deus, né? E continuar adorando a Baal, adorando os bezerros de ouro. E aí ele morre
vem o Zacarias, que o pastor falou, que reinou apenas 6 meses. Como Deus falou, só até a 4ª geração. Zacarias é morto por Salum, que é morto por Pecaías, que é morto por Peca, que é morto por Osés. Como disse o pastor, uma sucessão de homicídios por poder. E todos procurando a proteção da Assíria. Né? E nesse entremeio até o Acaz, lá do sul, também pôs uma imagem do rei da Síria no templo, interditou o culto ao templo. Né? É uma coisa interessante. Embora Osés signifique salvação, né, a salvação vem de Deus. Tanto que Josué tinha esse nome na ilha da tribo de Efraim. Seu nome original é Osés, significa salvação. Deus muda para Josué, ou Joshua, ou Iavé, ou seja, o Senhor é salvação. Salvação não vem de Osés, mas vem de Iavé. Esse Osés está longe de Deus e com ele vai dar o desfecho final. Em Oséias, nós já estamos no 4º ano do rei Ezequias agora. Então, o rei Ezequias acompanhou toda essa investida, né, dos reis assírios. Deus acabou envergonhando lá o Senaqueribe, né, porque ele tentou entrar em Jerusalém, mas Deus matou do seu exército 185 mil soldados naquela madrugada. Né? E ele voltou para a terra dele e os filhos o mataram. Né? Então, nós estamos aqui no 4º ano do rei Acaz, né? Acaz lá do sul. E ele é o último rei, não é? Que continua praticando a idolatria. Onde tem idolatria tem morte, porque ele sabe que é uma coisa que nós hoje, irmão Oscar e pastor Wilson, eu gosto sempre de lembrar. Quando fala em idolatria aqui, não é, pastor? A gente é bom, nós que pregamos, diácono Oscar, pastor Wilson, nosso pastor, sempre lembrar que olhar para o ídolo é o que menos eles faziam. Era um carnaval à antiga. Né? Embaixo de árvores frondosas, em montes, em templos, em vales. Né? A prostituição cultual era uma coisa absurda. Cada um pegava a sua prostituta cultual, com o álibi de que, tendo conjunção com aquelas prostitutas ou cadeche, que eram chamadas também de cadeixes ou santas, né? Tendo conjunção com elas, a terra ia produzir, ia dar muita produção. Era um carnavalzão. Né? E também sacrifício de bebês. Eu sempre gosto de lembrar, quando falo disso, que aquela figura de Ezequiel, que está no cativeiro, já no 30º ano do cativeiro, lá do sul, Jerusalém comparada a uma bebê abandonada, né, pastor Moscar, lá no campo, ainda com seu cordão umbilical sangrando. E Deus pega Jerusalém e torna ela esplendorosa. E agora ela está longe de Deus, matando seus bebês. Né? Então, aquela imagem de Ezequiel é interessante para a gente ver o que acontecia. Porque muitas dessas prostitutas engravidavam e largavam os bebês. É uma coisa abjeta, uma coisa absurda. Fora os assassinatos. Que a idolatria está sempre ligada a assassinatos. Basta ver os assassinatos aqui. Então é uma coisa muito séria. Né? E como Deus fez o homem para a sua glória, o homem tem que prestar conta dos seus atos. Romanos 14:12, cada um dará conta, não é, de seus atos a Deus. Então chegou a hora de Deus julgar o reino do norte. Né? Eles vão para o cativeiro. E mais, Deus nunca puniu sem avisar. Tudo isso que está acontecendo, os profetas avisaram. Mas eles não ouviram. Pode ver que no final aqui de Reis, ele fala que Deus mandou seus profetas, mas eles não ouviram no final de Reis, lá concluindo o livro do 2ª Reis. Eles não ouviram. Não ouviram. Né? Deus mandou, mas eles não ouviram, não atentaram, né, para o que Deus falava, né, para o que Deus falava. E aí, então, chegou a hora do juízo, né? Chegou a hora do juízo para o Reino do Norte, como vai chegar para o Reino do Sul também, porque Reis termina mostrando também Jerusalém sitiada, né? Jerusalém sitiada agora
pelos babilônios, né? Pelos babilônios. Aqui, e Nabucodonosor colocando Gedalias como governador de Judá. Então, voltando aqui ao nosso Oséias, o rei da Síria descobriu, porque ele não queria pagar, olha só, Deus está pesando a mão em cima dele, da nação. Eles já são vassalos, ou seja, dominado pela Síria. O suzerano é o rei da Síria, Salmanasar, né? O vassalo é o rei Oséias. A Síria está dominando o mundo nesse momento, e ele não quer pagar o imposto que eles impõem. E aí já viu, né? Aí a coisa complicou, não é? O rei da Síria descobriu a sua trama, não é? Marchou em direção, prendeu o Oséias, marchou em direção a Samaria, capital do Reino do Norte. Então o rei da Síria invadiu toda a terra agora, não só a capital. Atacou Samaria, capital, e a sitiou por 3 anos. Né? Porque era muito difícil naquele tempo tomar uma cidade. Né? Então ficou sitiada, cercada, ninguém entrava, ninguém saía. Durante 3 anos a Síria guerreou contra Samaria. E venceu, claro, porque Deus estava ajuizando, né? Não tinha como escapar. Israel foi levado cativo para a Síria, e o motivo, obviamente, né, não surpreende aqui. Isso aconteceu, está aí, ó, 17:7. Porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, que os tirara da terra do Egito, de sob o poder de Faraó, rei do Egito. Porque haviam temido outros deuses, não é? E vamos lembrar aqui que eles também estão quebrando a aliança lá do Sinai. E Ezequiel 20:37 que lemos, que a aliança tem disciplina, né? Então Deus está disciplinando. É o caso da ceia, agora na nova aliança no sangue de Jesus. E lá em Corinto, quem brincou com a ceia também foi disciplinado. Alguns morreram, outros ficaram doentes, não é? Porque brincaram com a aliança, com a ceia do Senhor, né? E aqui eles estão também desprezando o pacto que Deus tem com eles. Eles construíram altares para outros deuses, né? E se prostraram diante de outros deuses. Adoraram, mataram bebês, praticaram todo tipo de perversão. E aí, como Deus não aceita que sua atenção para ele seja dividida, né? Deus então pune essas 10 tribos lá no norte, né? Agora, quando temos uma visão superficial sobre o cativeiro assírio, podemos questionar a razão de Deus permitir que algo desse tipo acontecesse com o seu povo. Contudo, as narrativas históricas mostram que o Senhor estava muito interessado pelo povo. Levantou profetas para exortar a nação, não é? Para que deixasse os ídolos, mas não adiantava, eles não escutavam, né? E aí o autor segue: a falta de obediência à palavra de Deus foi a causa da queda daquele povo diante da Síria, né? É como diz o pastor Luiz Alberto, o que vai ficar de pé quando a palavra de Deus não é obedecida, né? Quem é que fica de pé ou que vai ficar de pé, né? Eles estavam desprezando a palavra de Deus e os profetas, né? Não foi apenas o reino do norte que desobedeceu ao Senhor. O reino de Judá, ele já começa a entrar em Judá, também se desviou e passaram a aceitar as práticas pecaminosas, né? Agora, só retornando, pastor irmão Oscar e irmãos internautas, no reino do norte, dos 19 reis, não teve um temente a Deus. Só Jeú por algum tempo temeu. Só. Os demais foram todos ímpios. Todos. Nem o Jorão, que sucedeu o seu irmão Acasias, filho de Acabe, que é do tempo de Eliseu e de Elias, viu os grandes milagres que Deus fez por Elias, por Eliseu, nem ele se arrependeu. Foi morto por Jeú, né? Junto com Acasias, que é filho de Atalia, porque esse Acas casou a filha Atalia com Jeorão. Foi um rei terrível, muito mau. Então, é realmente um pessoal que não está brincando com Deus, e com Deus não se brinca.
Na conclusão, não podemos aceitar a ideia de que Deus é mau. Deus é sempre muito bom, muito bondoso. É que Deus, Romanos 2,5, Deus vai dando tempo para o homem, né, se arrepender, e ele abusa dessa bondade, endurece o coração, né? Não podemos aceitar a ideia de que Deus é mau, porque nos castiga quando pecamos, porque a ira de Deus é santa e justa e exige a punição. Interessante que no bojo já está a punição do pecado, né? Que é o que eu preguei terça lá nas mulheres, número 32, 23, o teu pecado te achará. O teu pecado vai te atingir. Então já no pecado está. Já vem a punição adequada, né? Porque a ira de Deus é santa e justa e exige. Todo pai que ama seu filho disciplina-o e o faz porque ama, porque é o melhor para o seu filho. Claro, primeira disciplina instrutiva, como a Bíblia sempre ensina. Conversar com o filho, que é o que Deus faz com a gente. Primeira disciplina instrutiva. Ele mandou os profetas. Não ouve, agora vem a corretiva, que é a chamada cirúrgica também, né? Quando Deus faz a cirurgia, faz o corte, quando vem a correção no lombo, né? Deus disciplinou duramente o Reino do Norte. Tiveram que aprender na dor, que não há outra forma de adorar o Senhor que não seja por inteiro. Como ele disse no Decálogo, não terás outros deuses diante de mim, não terás. O povo chegou a experimentar a prosperidade, mas não foi capaz de enxergar a sua miserabilidade espiritual, né? É o que falamos no começo, né, pastor Wilson, Moscar? Quanta gente no meio do reino de Deus está bem de vida material, mas espiritualmente, ouve o que Jesus diz à igreja de Laodiceia, né? Você é rico, mas na verdade você é um pobre, miserável, segue nu. Espiritualmente está assim diante de Deus, né? Sem roupa. O povo chegou a experimentar a prosperidade, mas não foi capaz de enxergar a sua miserabilidade espiritual. Nossa necessidade não é apenas de coisas. Nossa maior necessidade é do Senhor. Pois que adianta o homem, aí ele cita Marcos 8,36, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Hoje ainda é possível verificar que os ímpios prosperam, muitos arrogantes tornam-se grandes influenciadores, outros tantos podem crescer na política, mas não podem escapar do grande tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5,10, né? Onde a igreja vai comparecer e prestar conta dos seus atos, e o tribunal, o grande trono branco, que é o juízo final para todas as nações. Nós estamos chegando à consumação da história, já são 2000 anos que o Apocalipse foi escrito. Os selos vão ser abertos. Na grande tribulação, há um juízo chegando para toda a humanidade, não é? Há um novo céu, uma nova terra que nos aguarda, não é? Como diz Pedro em 2 Pedro 3:9 agora, Deus retarda o juízo para que Ele não quer que ninguém se perca. Mas os céus e a terra que agora existem passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão. Mas nós, os que cremos, 3:13, aguardamos novos céus e uma nova terra em que habita a justiça. Muito bem, meus irmãos e amigos, né? É um tema muito importante, né, para a nossa vida, a vida do cristão. São fatos, né, que ocorreram para o nosso, né, aprendizado, mas que infelizmente, né, o povo ainda continua fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, né? Trazendo para os nossos dias, né, pastores? As coisas não mudaram muito, não. As coisas não mudaram, né? Esse comentário aqui da revista, né, onde fala que o mundo está virado de cabeça para baixo, né? O mundo está em guerra, a política está um caos, as relações internacionais confusas, com tudo isso acontecendo, né? A meu ver, o mundo tem feito tudo aquilo que é mal diante do Senhor.
E assim como no passado, né, o nosso Deus levantava ali os profetas para alertar o povo, né, para dizer das coisas erradas que eles estavam fazendo, e muitas vezes até profetizando, né, as consequências que eles iam sofrer. Hoje a igreja tem esse objetivo, tem essa função, né, de também alertar esta população que está fazendo as coisas que é mal aos olhos do Senhor, né? Então, as coisas não mudaram muito, né, infelizmente. Mas eu gostaria que os pastores fizessem também aqui um comentário, né, a respeito do profeta Jonas, né, que é uma história bem conhecida, né, quando Deus pede para que ele vá para Nínive, né, levar a palavra de Deus, e ele então desobedece, né, cria ali uma certa resistência para não ir a Nínive, né. E tem alguns comentaristas, pastores, que eles dizem que Jonas não queria que os ninivitas, né, se arrependessem, porque assim Deus os destruiria e Israel então ficaria mais seguro. Isso é um comentário que é difícil da gente dizer, porque, né, a história de Jonas, né, que nós vemos na Bíblia, pelo menos assim, não traz assim muito essa questão de uma outra intenção de Jonas, né? Quando a gente olha para a vida de Jonas ali, né, e os comentaristas dizem nesse sentido, porque os ninivitas eles eram muito maus, né, eles sacrificavam as nações que eles conquistavam, e Jonas conhecia a graça e a misericórdia do Senhor, né, e a gente vê que Jonas é confrontado por Deus ali quando ele, no final, ele vê que Deus salva aquela nação, porque a nação se arrepende, não que Deus a salvou porque ela, por uma graça somente do Senhor, mas no sentido da nação se arrepender, e ele deita lá fora da nação, e aí Deus põe a árvore sobre ele, depois destrói a árvore, ele reclama, e Deus ali confronta ele, fala: Jonas, quem criou essa árvore? Então não teria misericórdia desse povo? Então assim, mas Jonas ele era obediente ao Senhor. Era só, eu vejo Jonas muito nacionalista, né, um servo do Senhor, e nós vemos muitas vezes, irmãos caros e pastor Edson, né, nossas atitudes com tanto zelo que achamos que podemos tomar a posição do Senhor, né? Mas Jonas, a gente vê aqui a ação dele nesse tempo, né? O próprio autor diz que o profeta Jonas passa a exercer o seu ministério nesse período e com imensos desafios. Ergue-se com coragem como uma voz profética do seu tempo, 2 Reis 14, 25, né? Que vai levar lá ao Jonas. Então eu vejo que assim, era um sentido de, pô, eles vão, eles não merecem. Muitas vezes eu já ouvi alguém dizer: pastor, um latrocida, um pedófilo, eles merecem, né? A graça do Senhor é para todos, né? Não somos nós que devemos julgar. A gente vê aí o Jonas, que Jonas está também nesse período de Jeoás, né? Jeoás, que é o segundo filho de Jeú, né? Ele é desse período aí. E a Síria está cada vez mais tomando conta da área, né? Então, com Jeú deu uma amenizada, Israel parecia, como acabou o culto a Baal, parecia que agora ia tomar rumo, não tomou. O Jeú volta, vai praticar, adorar o bezerro, né? Lá, que é uma, como direi, que é um deus egípcio, né? E o Egito está no sul, do outro lado. O Egito é uma potência também, tanto que depois, no tempo do rei Josias, em 600, mais para frente, 613 mais ou menos, a Síria se junta com o Egito para tentar eliminar os babilônios, naquela guerra em Carquemes, né? Quando Josias vai lá lutar e morre, não é? Por faraó Neco. Então, adorar também esse deus egípcio é uma forma de agradar também os egípcios e tal, mas não vai adiantar, porque eles estão provocando a ira divina.
Então Jonas fala, mas eu vou lá pregar para esse povo corta o nariz das pessoas, eles mutilam, eles são terríveis, como é que eu vou? Só que os ninivitas se arrependeram. Né? Ele ficou 3 dias, ou seja, uma caminhada de um dia 30 quilômetros, ele ficou 3 dias, ou seja, uma cidade grande, cerca de 90 quilômetros, é muito tempo, ele andou pregando, e o povo, até o rei, se vestiu de saco, se arrependeu. Né? Como diz o senhor, qualquer pecador, por mais terrível que seja, se arrepender, Deus perdoa, né? E eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Né? Mas Israel continuou, né? Depois agora gerou um segundo, veio uma grande prosperidade. A Síria ficou no canto dela lá. Mas Jeroboão continuou adorando Baal e os bezerros. Quer dizer, a pregação de Jonas ajudou, porque houve um reavivamento lá. A cidade temeu a Deus, tudo com medo, e isso deu um período de 40 anos de paz, onde Jeroboão, né? Mas Jeroboão não abandonou, continuaram com a elite, né? Com todo o povo adorando Baal, porque era difícil tirar por causa desses bacanais. Pô, a gente vê agora o carnaval aí, né? Então é isso aí que aconteceu, era um carnaval à moda antiga, né? E aí veio o Zacarias para cumprir a palavra de Deus, só na 4ª geração ele ia ter, como ele temeu a Deus e eliminou o culto idólatra no seu tempo, o culto de Baal, né, porque ele continuou com o de Jeroboão, que é o bezerro, Deus vai permitir que tenha governo até a 4ª geração, que é Zacarias. E eles continuam. Aí vem a série de assassinatos, que nós já vimos aí, né? O Salum, que governa um mês, mata o Zacarias. O Pecaías, comandante de tropa, mata o Salum. O Peca mata o Pecaías. E Osés mata o Peca. Esse Peca, filho de Remalia, foi terrível. Ele matou num só dia, se me falha a memória, não vou olhar por causa do tempo aqui, 120 mil pessoas num só dia. Ele foi terrível. Agora, tudo isso é o quê? Quer dizer, ele matou israelitas, né? Num só dia, 120 mil. Né? Ele matou. Agora, os irmãos ficam, mas como? Mas eles matavam bebês todo dia. Veja lá no Vale de Tofete, quando Jeremias prega, eles, quando matavam os bebês no Vale de Tofete, eles batiam tambor para não ouvir os gritos dos bebês. Não há como escapar da ira de Deus, como hoje também, né, os governos que também praticam maldade, porque lá em Ezequiel 18:7, Deus pune o opressor, em todas as partes da Bíblia. Então Jonas tinha esse sonho, né? Mas a elite de Israel não se arrependia. Para entender isso melhor, irmão Oscar, quanto à sua pergunta, pastor Wilson, acho que Sofonias 3 ajuda. Não vamos ler por causa do tempo, mas lê você em casa qual era a situação da elite de Israel. Lê Sofonias 3 para ver. Tudo corrompido. Profetas, sacerdotes, juízes, tudo corrompido. Tudo corrompido. A dinastia, a monarquia teocrática, tudo corrompido. Não havia, Deus está usando o ímpio, quer dizer, o ímpio, como a gente vê nos Salmos, né? O ímpio prevalece contra o justo quando o justo dá lugar ao pecado. Aí ele prevalece, aí ele ganha. Que se o justo andar com Deus, não há como, porque está lutando contra Deus, não é contra você. Então Jonas teve esse sonho maravilhoso, mas não tinha como, o povo não queria saber de Deus, né? E Deus sempre se compadece, né? Agora o pastor citou aí pedófilos, né, e outros. É bom a gente só fazer uma ressalva aqui, dependendo do crime que a pessoa pratica, que nem uma pessoa que vai para a pedofilia, que pratica certas perversidades, que está na categoria de perversidade, dificilmente se arrepende. Muito difícil. Porque possivelmente já é o pecado que não devemos olhar. É a pessoa que ele entrou num nível de grau de maldade que ele não volta, ele não recua. É o caso de Israel aqui. Eles não recuam da maldade. Né? Muito difícil. E pode ver, há certos tipos de pecados que a pessoa, se ela envereda por aquilo,
ela não volta, ela não volta. A mente dela, ela não se volta para Deus mesmo, não se volta. Não é que Deus não quer perdoar, é que ela não vai. Essa história de Adão com Adão, de Eva com Eva, de pedofilia por aí afora, né? Esses governantes que matam gente, que nem a gente vê aí, né? Que nessa guerra da Ucrânia, tem aqueles, também aquele pessoal que são os mercenários, que a gente ouviu, não vou citar o nome aqui, mas a imprensa noticiou aí, né? São mercenários que matam pessoas, vão para matar mesmo. Quer dizer, um governo que tem esse tipo de gente para matar pessoas inocentes. Eu lembro das imagens da guerra da Ucrânia, o tanque cruzando a rodovia para pegar um carro do outro lado, passou por cima do homem que vinha, o coitado do homem vinha atravessando lá, um velhinho inclusive, deu para ver que era um senhor idoso, dirigindo, o tanque cruzou lá e passou por cima. Isso é maldade pura, uma pessoa dessa não tem como, ele não se arrepende nunca. Né? A gente tem que lembrar disso, que há pessoas que são irrecuperáveis, que é o que a gente aprende em bioética, né? Quando eu fiz bioética na faculdade, teve uma matéria sobre o crime, né? Sobre pessoas presas. Então, uma das coisas que eu nunca esqueci a pessoa que foi dar a palestra para nós, diz, olha, numa penitenciária você tem os recuperáveis e os irrecuperáveis. Né? Pessoas que nunca serão recuperadas, nunca. A mente dele está num nível de maldade que se ele sair para a rua, ele mata mais 10. Você já matou 10, ele vai mais 20, quanto ele puder matar. São irrecuperáveis. É que a gente tem uma turminha de direitos humanos que não enxerga a realidade, né? E ficam aí romanceando, mas o mal, como diz o pastor Saião, o mal é radical, o mal não recua. Por isso não podemos ser condescendentes com o mal. O mal é radical. Então você tem que ser radical com o mal, senão ele acaba com você. Pastores, diante do que foi dito aqui, a gente traz para os nossos dias, né? E vemos aqui, né, diante do que o pastor Edson comentou, realmente foi um período muito cruel, um momento muito triste na vida daquele povo, né? Diante desses assassinatos, dos crimes, enfim. E aí o pastor fazendo esse comentário, questão do mal, daqueles que realmente chegam a um nível que dificilmente se arrepende. Eu vou trazer aqui um assunto que é da nossa época, né? E que já nessa época aí já nos alertava sobre isso, que é a questão, pastores, da tecnologia. Nós estamos observando que hoje o jovem, né, o adolescente, que fica ali muito ligado nessa questão, né, da tecnologia, acabam sempre descobrindo algumas plataformas, vamos dizer assim, que acabam instruindo, né, fazendo uma lavagem cerebral na cabeça dos adolescentes para cometer crimes. E nós estamos vendo aí no dia a dia, né, e a gente já via isso, né, pastor, lá naqueles países lá onde pegavam crianças, né, para doutrinar, para já ensinar a atirar desde pequenininho, tudo. Hoje não precisa ir lá mais. Hoje dentro de casa as crianças já estão, se a gente não tomar cuidado, elas já estão sendo orientadas para isso. Né? Essa semana mesmo ouvimos aí uma adolescente que tacou fogo num morador de rua, e depois foram levantar porque ele estava lá seguindo orientações lá de um aplicativo. Então, essa crueldade, pastor, está ficando cada vez pior, porque, né, o ser humano está distante de Deus, né? Está se afastando cada vez mais de Deus, não ouve, né, a palavra de Deus, não ouve a voz do Senhor, e estão se distanciando. E como a gente sabe muito bem, que a natureza do ser humano, aquela natureza, é muito má, ela é cruel, e mais sendo orientada para a crueldade, pronto, aí a gente realmente perde aí realmente o controle, porque estão orientando crianças, né? Imagine quando ficarem adultas. Então, é muito triste. Eu queria comentar isso aí, isso aí está agora, né, pastor? Isso está na Berlinda, está agora aí. O problema é o seguinte, que essa mesa aqui,
eu apoiei a minha Bíblia, o Diácono Oscar apoiou a Bíblia dele, o pastor Wilson lá o seu tablet, a sua Bíblia. Qualquer coisa má que nós façamos aqui, a culpa não é da mesa, a culpa é nossa. As redes são apenas uma base que mostra o que acontece na sociedade. É que nem agora, estão querendo culpar aí as big techs. Daqui a pouco a empresa de energia elétrica vai ter que ser culpada também, porque você não faz nada sem energia. Não é? Vai ter que culpar a Energisa e outras empresas de energia, porque alguém lá postou uma coisa errada. Não, o problema é quem fez a questão. É quem fez. Não é? É que nem lá aquele que vende carro. Se alguém pôs uma publicação falsa, ele oferece a base para você vender seu carro, negociar sua moto, sei lá o quê. Agora, se você pôs um anúncio falso, se o senhor que oferece esse serviço para a sociedade ou o Oscar, você não pode ser penalizado porque alguém pôs uma coisa falsa. Não tem nada a ver. Não é? Quem pôs a coisa falsa que vai responder. Que a polícia investigue, pega essa pessoa e puna, conforme a lei. Mas não querer punir a empresa, daqui a pouco vai ter que punir alguém. Porque usou o telefone para enganar alguém. Né? Agora a dona da telefônica vai responder porque alguém mentiu, porque alguém deu um golpe, praticou estelionato. Né? Eu acho um absurdo isso aí que estão fazendo. Né? Então, assim, isso aí não vai terminar bem, porque não está certo isso. E não pune quem faz o mal. Né? Agora, isso também evidencia o que a gente está acabando de ver, o afastamento de Deus. Né? Preocupado, você pode pôr o filho na melhor escola, dar o melhor. Sem Deus, isso vai virar nada. Porque o mal não precisa ir na internet. Ele aprende, o homem já é mau. Ele é pecador, ele é mau. A índole dele é sempre para o mal, para o mal. Ele quer sempre fazer o mal. Né? Todos pecaram. Né? Como diz lá em Jó, o homem bebe iniquidade que nem água. Né? Ele gosta do que não presta. Né? Ele vai procurar na internet, tem muita coisa boa. Né? Para todas as áreas. Às vezes você quer achar, o pastor quer fazer, digamos, aí um doce de abacaxi para a mulher dele. Ele entra lá, tem várias receitas para fazer o doce de abacaxi. Né? Ele quer saber de uma planta para dor, um chá para dor, tem muita coisa boa, mas tem também o que não presta. Agora, isso aí tem a ver com liberdade de consciência, quer dizer, tem gente que põe coisa boa, tem gente que põe coisa, e você vai selecionar. Né? Então, o problema é esse, o que eu estou vendo aí, o pessoal quer culpar a base, quer dizer, a internet é a culpada, mas não é quem está falando na internet. A internet é uma coisa sem volta. Essa comunicação cibernética não tem volta. Meu pastor e irmãos, cara, eu vejo que nós temos aí na internet, eu assisto muito CSI, esses filmes que são aí policiais e eles falam desse crime cibernético e muito difícil ser achada a pessoa. Mas quando você tem uma boa investigação, você acha. Né? Eu vejo que nós temos que policiar as nossas crianças. Né? A Valentina, de vez em quando, está lá com o celular, mas eu estou sempre em cima. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, Deus tem pessoas boas, colocar alguns inibidores, alguns que você corta. Então, eu creio que os pais têm que estar nisso. Eu vi nos Estados Unidos, a semana retrasada, um adolescente foi preso com um monte de armas que também fazia parte de uma rede dessa. Né? Dessas que um cara muito ruim, sem Deus, incentivando ele a entrar numa escola e matar um monte de pessoas. E ele ia fazer se não houvesse uma boa investigação. Então eu creio que quanto a isso, nós vamos, assim, os próprios criadores da internet lá falaram que nós chegamos num ponto de que não tem mais volta e que cada dia vai piorar mais para a criminalidade. Mas das pessoas más. Né? A internet é uma coisa boa, o pastor falando... Me dê uma parte aí. O senhor deu um exemplo interessante, Oscar. A arma. A arma é culpada de alguém ter matado outra pessoa? Não. A culpa é de quem apertou o gatilho. É de quem comprou a arma e usou ela para matar. A culpa não é da arma.
É o caso da base da internet. A internet não é culpa. A culpa é de quem fez o mal. Sim, Né? sim. Então vejo que a gente tem que policiar, tem que guardar, porque a maldade, como o pastor Edson destacou, o irmão também, do pecado, a falta de Deus leva a pessoa para a maldade, e a maldade de destruição. Satanás está aí para destruir e leva essas pessoas que pertencem a ele. Muito bem, meus irmãos e amigos, né? Há muito o que dizer, né, pastor? Mas o tempo não permite, o tempo passa muito rápido. Nós já estamos chegando aqui ao final de mais uma mesa de explanação. E eu gostaria de finalizar dizendo que, como diz aqui a nossa revista, né? A falta de obediência à palavra de Deus foi a causa, né, da queda daquele povo, né? Diante ali da Síria, né? Não foi apenas o reino do norte que desobedeceu ao Senhor. O reino de Judá também, né, se desviou e passaram a aceitar as práticas, né, pecaminosas de Israel. Então, que nós fiquemos atentos, né, à palavra do Senhor, né, ao que diz a palavra do Senhor, porque ela quer nos conduzir realmente ao caminho correto, ao caminho da obediência. Nós é que insistimos, né, em não obedecer a palavra do Senhor. E finalizando, aqui até o pastor já leu, mas eu gostaria de finalizar lendo novamente, que diz assim: o povo chegou a experimentar as prosperidades, mas não foi capaz de enxergar a sua miserabilidade espiritual. Nossa necessidade não é apenas de coisas. Nossa maior necessidade é do Senhor, né? Marcos 8,36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Hoje ainda é possível verificar que os ímpios prosperam. Muitos arrogantes tornam-se grandes influenciadores. Outros tantos podem crescer na política, mas não podem escapar do grande tribunal de Cristo. Então, que Deus nos abençoe, né? Que nos faça realmente entender a sua palavra e ter coragem realmente para praticar, né, pastor? E antes de finalizar, eu gostaria de convidar você para estar participando conosco aqui na nossa escola bíblica dominical, onde aqui nós estudamos a palavra de Deus, né? E eu faço esse convite, então, para que você venha participar conosco, todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Primeira Igreja Batista, na Avenida Manuel Goulart, 503, no centro de Presidente Prudente. Tá bom? Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, né, pela internet, e a vários irmãos que nos acompanham, né? Aqui até, pastor Edson, o pastor Josias, né, de Quatá, que aquele dia que nós chegamos lá, a primeira coisa que ele falou: olha, eu acompanho vocês lá na mesa de explanação, né? O pastor Roberto Bayer, né? O Rubens Lebedenco também, o Rubens Lebedenco sempre está nos acompanhando também. Então, que Deus abençoe a Magdalena, também o Cacau Miranda, enfim, vários irmãos que participam conosco. Ivone também, pastor Luiz, pastor Gabriel, irmã Silvia, Maria Silvia, enfim, são vários irmãos, tá? Terezinha Maria, do Ana Jacinta, isso. Então, amados, que Deus abençoe a vida de vocês, né? E que possamos realmente estar sempre atentos, né? O que diz a palavra do Senhor. E para finalizar, então, vou pedir para que o pastor Wilson Martins nos eleve a Deus em oração, encerrando então essa mesa de explanação bíblica. Oremos. Pai, obrigado, porque o Senhor tem, ó Deus, nos alertado. Tem, ó Deus, através da tua igreja, ó Pai Santo, nesses 2000 anos, mostrado, ó Deus, o caminho que Deus tem para cada pessoa. Deus, ó Deus, Deus nos amou tanto que enviou seu único Filho para morrer por nós, dando-nos assim, ó Deus, o acesso a Ele. Ó Deus, nos ajude como igreja de Cristo Jesus, a sempre proclamarmos a Tua palavra, ó Deus de amor, a tempo e a fora de tempo, para que, ó Deus de amor, as pessoas possam ver Cristo Jesus, ó Deus de amor, em nossas vidas, em nossas atitudes. E aqueles que não têm Cristo Jesus, ó Deus de amor, possam também, ó Deus, ouvir a Tua palavra, render-se, ó Deus, ao Senhor, entregar a sua vida a Ele, ó Deus de amor, e segui-lo, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por esse tempo que passamos aqui.
Obrigado pela vida do pastor Edson, ó Deus, o nosso pastor. Continue abençoando, dirigindo, conduzindo, abençoando a família, ó Deus, e o seu ministério aqui, ó Deus de amor. Abençoando o irmão Oscar, ó Deus de amor, o irmão Flávio, que está conosco, ó Deus. Abençoe todos que nos ouvem, ó Deus de amor. E leva-nos em paz, ó Deus de amor, e que cada um que ouvir esta mensagem possa ser tocado pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém.